Fala cervejeiros, meu nome é Lucas Romero, eu sou mestre cervejeiro e professor do Science of Beer e hoje eu vou falar com vocês um pouquinho sobre cálculo cervejeiro. A primeira parte do cálculo, vamos começar sobre ajuste de pH. Mas Lucas, é necessário realizar esse ajuste de pH ou não em algumas etapas do meu processo? Vamos pegar como exemplo a parte de mostura, o começo de tudo. Lá na parte de mostura a gente sabe que a gente tem um processo chamado de hidrólise enzimática, onde nós temos diversas enzimas atuando e essas enzimas tem um pH ótimo de atuação. Então o que nós fazemos? Corrigimos o pH de mosturação para que a gente tenha o máximo de atividade enzimática durante o meu processo. Um detalhe muito importante sobre o pH é que nós precisamos distinguir o que é cálculo de pH, o que seria um ajuste de pH. Cálculo de pH é uma equação um pouquinho mais complexa, uma equação exponencial, e ajuste de pH já é uma equação direta, com base numa concentração e um volume já conhecidos. Como exemplo aqui, pessoal, nós temos o seguinte. Após adicionar o malte na tina de mostura, 100 ml da mostura foi retirado e um pH de 5,65 foi medido, ou seja, meu volume é 100 ml da minha amostra e o pH inicial de 5,65. Eu peguei isso, levei para o laboratório e no laboratório ele me disse o seguinte: para baixar o pH dessa amostra para 5,5, foi utilizado meio ml de ácido fosfórico a uma concentração conhecida padronizada de 9%, ou seja, eu tinha uma solução de ácido fosfórico numa concentração de 9%, e eu precisei de meio ml desse ácido fosfórico a 9% para baixar o pH de 5,65 para 5,5. E como que eu vou fazer isso para o meu volume total? Dentro do meu volume de mostura foi estipulado aqui no exemplo que nós temos um volume de 250 litros de mostura. Lembra que a gente está trabalhando toda a equação agora com 100 ml, que é a minha amostra, só que eu preciso trazer isso para o meu volume total de mostura. Como corrigir o pH de braçagem para 5,5 utilizando o ácido fosfórico a 90%? Ou seja, eu preciso trazer o volume para os meus 250 litros e ainda a concentração de ácido minha de processo, que seria de 90%. Quando eu pego a minha amostra, lembrando que a gente precisou de meio ml para cada 100 ml da amostra, o que equivale a 5 ml por litro. E se eu pegar esses 5 ml por litro e multiplicar pelo meu volume de mostura, eu tenho quanto de ácido eu precisaria para ajustar o meu pH a uma concentração de 9%. Só que nós não estamos trabalhando numa concentração de 9, estamos trabalhando numa concentração de 90. Então nós fazemos a concentração de 9, ou seja, 5 ml vezes o meu volume total, equivale a 1.250 ml de ácido a 9%. E como que eu transfiro isso para a minha base de 90%? É muito simples. Basicamente fazendo uma regra de 3. A gente pega ácido fosfórico a 90%, vezes a minha variável x. E como que nós fazemos isso para transformar para a minha base de 90%? É muito simples. A gente utiliza simplesmente uma regra de 3, onde eu tenho meu ácido fosfórico com 9% de concentração, que me deu um resultado de 1.250 ml. E qual seria o meu resultado para 90% de concentração? Basicamente é duas multiplicações nas diagonais e uma divisão. Isso me daria 125 ml de ácido fosfórico a 90% de concentração. Simples. Vamos falar um pouquinho sobre blend. Blend nada mais é do que uma mistura de unidades, uma mistura de variáveis para compor uma unidade, um volume e uma proporção final. Nesse caso aqui, no cálculo do blend, a gente tem basicamente o seguinte: a quantidade 1 versus a proporção referente a essa quantidade 1, mais a quantidade 2 vezes a proporção referente à quantidade 2 e assim por diante, dividido pela somatória de quantidades. Ou seja, a minha variável aqui vai ser a proporção, porque eu estou fixando a minha quantidade nesse exemplo. Falando um pouquinho de aplicações de blend, um pouquinho de blend de cerveja, tá? Isso é muito interessante. Sobre blend de cerveja nós temos o seguinte exemplo. Em um tanque maturador estão 400 litros de uma cerveja base com 10 EBCs, ou seja, eu tenho volume e tenho a cor, sempre duas variáveis, tá? Que precisa ser blendada com 2 litros de uma cerveja escura com 9.000 EBCs envelhecida em barril. Qual a cor em EBC da minha cerveja padronizada? Ou seja, nós temos os volumes, vamos blendar cervejas com cores diferentes e eu quero saber qual vai ser a cor da minha cerveja final. Lembrando que o volume nada mais vai ser do que a somatória dos dois volumes. Vamos lá. Então, na nossa equação que a gente já teve como exemplo, eu pego o meu volume versus a minha concentração, ou seja, a minha variável que é a cor, 2 litros vezes 9.000 EBCs, mais 400 litros vezes 10 EBCs, dividido pela somatória dos volumes, 402 litros.
isso vai equivaler a 54,7 EBCs. Basicamente um cálculo de blendagem de cervejas aí. A minha cerveja vai continuar escura, né? Blend para High Gravity. High Gravity, pessoal, é um processo técnico que foi muito utilizado pelas grandes cervejarias e agora nós temos algumas micro cervejarias utilizando esse processo, né? Vamos falar um pouquinho sobre ele aqui. No nosso exemplo, minha abraçagem possui capacidade de produção de cerveja por malte, sem adição de açúcar e extratos, de 250 litros a 16 pratos. O que ele quis dizer aqui? Se eu pegar minha produção máxima em volume e em concentração, meu volume máximo na minha produção seriam de 250 litros e a minha concentração em extrato seriam 16 graus Plato. Mas eu poderia ter uma concentração maior? Poderia. Por exemplo, se eu estendesse o meu tempo de fervura, eu teria um volume menor e uma concentração maior. Tá? Qual seria o volume máximo possível através de blendagem com água quente, 80 graus Celsius, após a fervura para se produzir uma cerveja com 12 pratos de OG? Tá, basicamente exemplificando o que o problema está dizendo para a gente aqui é o seguinte. Eu tenho capacidade de produzir uma cerveja com 16 graus Plato, só que o objetivo final, a minha cerveja que eu quero produzir, eu quero que ela tenha 12. Ou seja, se eu produzir ela com 16 e depois da fervura eu diluir esse 16 com água, até ela chegar em 12, eu vou ter um ganho de volume, eu vou ter um ganho de capacidade produtiva. Essa conta é feita da seguinte maneira, né? Eu pego as minhas proporções, por exemplo, para mim calcular o volume final a 12 Plato, eu pego a minha proporção de relação de grau Plato, que eu consigo variar, 16 dividido por 12, vezes o meu volume. Ou seja, eu teria aproximadamente, em vez de 250 litros, 333 litros de cerveja final. Seria necessário adicionar 83 litros de água quente após a fervura. Basicamente, a gente ganharia 83 litros de mosto e, consequentemente, algo perto disso de cerveja. Isso é interessante, né? Bom, vamos falar um pouquinho sobre blend de malte. Mas o blend ele pode ser aplicado para maltes. Quais seriam as minhas variáveis? Basicamente, pessoal, quando eu tenho variação de rendimento, nesse caso a gente vai discutir um pouquinho sobre variação de cor. E quando a gente está dimensionando, projetando a nossa receita, a gente tem um grist load, a gente consegue calcular qual que vai ser a cor final da minha cerveja. Então, por exemplo, o blend nada mais é do que a gente já discutiu anteriormente, que eu tenho as duas variáveis, uma multiplicando respectivamente a sua origem. Nesse caso de cor eu teria uma massa 1 de malte versus a cor desse malte, uma massa 2 de malte versus a cor desse malte 2, dividido pela somatória de massas. Tá? Aqui é interessante, pessoal, quando a gente fala de malte, que nós temos um fator de correção em função da gravidade. Ou seja, vamos pensar da seguinte maneira, mas por que eu preciso desse fator de correção na seguinte gravidade? Vamos supor que eu fiz uma composição de maltes por uma cerveja de 12 graus Platos. Se eu ferver essa cerveja por 2 horas a mais, eu teria 14 graus Platos, só que com certeza, devido à concentração, a minha cor seria mais escura, seria mais intensa. Então, por isso que entra esse fator aqui, tá? Então, basicamente, esse fator me diz o seguinte, que uma cerveja com 10 graus Plato, ele não teria influência nenhuma, e a partir de 10 graus Platos de concentração, ele vem corrigindo a minha intensidade de cor. Um exemplozinho aqui, ó. Qual será a cor de uma American IPA com 16 graus Platos, utilizando o seguinte grist load? Malt Pale Ale com 50,6 kg e 8 EBCs. Lembra que eu tenho sempre duas variáveis. Malte Munich 2,2 kg e 15 EBCs. E o Malte Caramunique 2 com 2,2 kg e 120 EBCs. Vamos ver que cor que vai ter essa cerveja. Que cor que vai ter o mosto. Consequentemente, a gente vai ter algo semelhante na cerveja. Mosto não é cerveja. Quando a gente equaciona isso aqui, nós temos a seguinte proporção. 50,6, que é a massa do meu Pale Ale, vezes a cor do meu Pale Ale, que é 8 EBCs, mais 2,2, que é a massa do meu Munich, vezes a cor do meu Munich, que é 15 EBCs, mais 2,2, que é a cor do Caramunique 2, vezes 120 EBCs, que é a cor do Caramunique. Todas essas multiplicações e soma, dividido pela somatória das minhas massas, né? Como eu fixei a minha massa, a minha variável, ou seja, o que vai variar vai ser a cor, que é o que eu quero, vezes o meu fator de correção, lembrando que minha cerveja tem 16 graus Platos, ou seja, 16 dividido por 10. Isso vai me dar uma cor de 12,76 EBCs, é uma cor muito bonita.
Eu gosto muito dela, vai ser algo perto de um laranja bem aprofundado, eu acho muito bonito isso daí. Mais blend, vamos lá. Mixing Cross. Mixing Cross, pessoal, é um processo de cálculo desenvolvido basicamente na Alemanha. Eu não tinha conhecimento nenhum dele antes de ter minha vivência lá na Alemanha. E realmente ele facilita muito a base de cálculo nossa, porque ele trabalha com proporções. Então quando a gente está fazendo blendagens de cerveja, com base em álcool, com base em acidez, ou com cervejas diferentes, estilos de cerveja diferentes, no qual a gente quer um terceiro tipo de cerveja, ele nos ajuda muito, ele facilita muito a nossa base de cálculo. Vamos mostrar para vocês aqui como ele funciona, tá? No caso, uma mistura de temperaturas. Para se iniciar uma abraçagem de 100 litros, a água da caixa d'água é misturada à água do tanque de água quente, ou seja, eu preciso de um volume final de 100 litros e eu estou misturando duas águas que, certamente, essas águas terão temperaturas diferentes, né? Para uma temperatura final de 50 graus Celsius, qual volume de água a 80 graus Celsius deve ser usada se a temperatura da água cervejeira é 16? Vamos lá, vamos equacionar isso aqui. Eu quero uma água na minha mistura que tenha um volume de 100 litros a 50 graus de temperatura. E eu estou utilizando duas águas para blendar para chegar nesse volume e para chegar nessa temperatura. Uma água cervejeira com 16 graus e uma água quente com 80 graus. Mas eu preciso saber o seguinte, qual é a proporção de água cervejeira que eu preciso dosar, qual é a proporção de água quente que eu preciso dosar para ter esse volume final à temperatura de 50 graus Celsius. Quando a gente equaciona o Mixing Cross, ele fica da seguinte maneira, tá, pessoal? Sempre no centro aqui do nosso cross, a gente coloca a variável desejada, né? Nesse caso, a gente já tem o volume conhecido, nós vamos trabalhar em função das temperaturas. Ou seja, eu quero uma água com 50 graus Celsius. E as minhas duas bases são 16 graus Celsius da minha água cervejeira e 80 da minha água quente. O cálculo é feito da seguinte maneira. Presta atenção nessa parte aqui do mixing. Eu analiso sempre as proporções de cada uma das partes. Ou seja, 50 menos 16 equivale a 34. 80 menos 50 equivale a 30. Então, essas são as partes de relações entre as diversas partes do constituintes. E existe uma variação total. Se eu somar 34 com 30, eu tenho 64 partes. Mas como que eu vou calcular isso agora? Simplesmente por regra de 3. Tá? Então, agora eu utilizo as duas variáveis, uma para água quente e uma para água cervejeira, e consigo calcular em função da regra de 3. Está aqui ao lado. Ou seja, eu pego minha parte total, 64, equivaleria a 100 litros. 34, que seria a participação dessa água cervejeira, equivaleria a X. Na parte de baixo, eu tenho que 64 equivalem a 100 litros e 30 equivaleria a Y. 30, lembrando que é minha água quente. O cálculo ficaria dessa maneira. Para a nossa água cervejeira, eu teria, executando essa regra de 3, um volume de 53,12 litros, ou seja, eu precisaria dosar dos 100 litros, 53,12 serão de água cervejeira, 16 graus, e na minha água quente eu teria 46,88. Então isso eu posso utilizar para blendagem de água, blendagem de cerveja, como eu disse, para vários tipos de blendagem, de uma maneira muito fácil de se calcular. Falando um pouquinho sobre lúpulo, sobre isomerização de lúpulo. Esse é um assunto bem interessante. Uma forma básica da isomerização é essa daqui, ó. Tempo de isomerização em segundos é igual a 10 elevado a 200,1 menos a temperatura em graus Celsius dividido por 26,8. Uma coisa muito importante a gente ter em mente é que a isomerização do lúpulo ela não é só apenas em função da temperatura, né, e do tempo de reação. Basicamente nós temos outros meios que influenciam, né, que algumas equações não levam como referência, como por exemplo concentração, pH de fervura. Nós temos outras variáveis que realmente vão afetar a nossa isomerização, tá? Como exemplo, aqui nós temos o seguinte: qual o tempo em minutos demora a isomerização a uma temperatura de 115 graus Celsius e 98 graus Celsius? Esse exemplo aqui ele mostra para a gente o seguinte: ambas as temperaturas estão próximas a 100 graus Celsius, que é a temperatura de fervura, né? Na maioria, uma temperatura de fervura padrão, obviamente ela muda em função da altitude. E vocês vão poder ver que o tempo de isomerização dos meus compostos ele muda
drasticamente em função de uma pequena variação de temperatura. É isso que a gente vai ver aqui, ó. Então, o tempo de isomerização para uma temperatura de 115 graus Celsius, aqui a gente tem uma divisão por 60 porque a gente vai calcular em minuto, né? A fórmula inicial estaria em segundos. É de aproximadamente 25 minutos. E quando eu faço essa mesma conta para 98 graus Celsius, equivale a 107, ou seja, 25 minutos, 107, variando ali 17 graus de temperatura. Realmente a gente pode ver quanto que o tempo varia. Falando ainda sobre lúpulo, vamos falar sobre lupulagem, mas o que seria falar sobre lupulagem? Basicamente é calcular o quanto de lúpulo a gente vai precisar para atingir determinado IBU, para atingir determinado amargor que a gente quer na nossa cerveja. A gente tem que começar primeiro falando do IBU, né? IBU, assim, o significado do IBU é International Bitter Units, ou apenas BU, e existe uma unidade de IBU, que é miligramas de isoalfa-ácido por litro. Isso aqui vai ser muito importante para os nossos cálculos. Outro fator importante aqui é que IBU ele me dá uma medida de miligramas de alfa-ácido. Nós temos algumas linhas de pesquisas que dizem que os betas-ácidos também têm influência, embora muito pequena, na composição do nosso amargor final. Mas por enquanto a gente vai falar apenas dos alfa-ácidos, tá, pessoal? Existem 3 fórmulas populares aí para cálculos de amargor. Basicamente é Tinseth, Rager e o Garretts. Eu prefiro o Tinseth, eu sempre trabalhei com o Tinseth e eu gosto de trabalhar com ele. Na verdade não existe o certo e errado, existe aquilo que você gosta de trabalhar e existe aquilo que para você é uma referência. A gente tem que estar sempre buscando referências para diminuir a variação dos nossos processos. Eu uso o Tinseth como referência e eu vou falar um pouquinho sobre ele. Aqui do lado nós temos um gráfico aqui que mostra o cálculo de amargor em função de cada uma das fórmulas, das equações, e em função de uma cerveja padrão com 1.050 de OG. 1.050 de OG é aproximadamente 12,5 grau plato, tá? Então a gente estabilizou em 12,5 grau plato e começou a calcular. Esses dois cálculos do Rager e do Garretts, eles utilizam a partir de 12,5 grau plato, ele utiliza alguns fatores de correção em função da densidade. Já, na verdade, o Tinseth, ele pega, obviamente, a concentração e pega o tempo e calcula a variação do fator de utilização. Nós vamos falar um pouquinho sobre o fator de utilização. E algo muito importante, pessoal, é que mesmo o Tinseth, quando a gente extrapola um pouquinho mais o cálculo ali, a gente entra um pouquinho mais nos números dele, ele diz para a gente o seguinte, lá nos cálculos ele tem um fator que ele fala que é o fator de equipamento, né, que é, digamos assim, basicamente vai ser a intensidade da nossa fervura. Cada equipamento tem uma intensidade de fervura diferente. O meu equipamento não tem a mesma intensidade do seu equipamento. E lá ele utiliza um coeficiente de 4,15, é um coeficiente que divide dentro da fórmula, e ele fala que aquele coeficiente pode ser ajustado em função do seu equipamento. Ou seja, mesmo ele, com todos esses cálculos aí, ele fala que existe essa variação e que dentro do cálculo permite-se ser ajustado para a sua realidade, tá, pessoal? É algo muito importante quando a gente fala de cerveja, a gente tem que ter em mente que nada é absoluto sobre cerveja. Tudo que a gente vê é com base em algumas cervejas padrões, muito dos cálculos da tecnologia desenvolvida foi baseada em cerveja padrão, Pilsen, no qual a gente consegue pegar essas diretrizes que a gente vê, esses números, e trabalhar eles dentro da nossa realidade, tá? Mas lembre-se que é muito importante que a gente tenha, né, que tenhamos referências. Continuando aqui, um exemplinho. A partir das seguintes informações, indique quantos quilos de lúpulo deve ser usado para atingir o IBU em miligramas por litro desejado. Então, aqui na verdade está pedindo em quilo, mas a gente vai ver que os cálculos foram feitos em gramas por causa da proporção da unidade, tá? Das casas decimais. Então, no nosso primeiro exemplo, nós temos o seguinte: 350 litros de uma German Pilsner de final de fervura, 30 IBU, que é o que eu quero da minha cerveja. O lúpulo utilizado foi pellets, foi o Perry, com 5% de alfa-ácido. A taxa de utilização do meu equipamento, lembra que o Tinseth dá uma taxa de utilização do meu equipamento? Ele considerou 27%, lembrando que esse valor pode ser ajustado de acordo com o equipamento que você tem, se você tem uma intensidade maior de fervura ou não. E o fator de correção de 96%. O que é esse fator de correção? Quando a gente termina a fervura, todo aquele mosto ele está perto de uma temperatura de fervura, né? Basicamente ele vai estar ali próximo a 100 graus Celsius. E quando a gente resfria ele
existe uma contração volumétrica. Então, na verdade, esse 96% é uma taxa que ele utiliza para corrigir a contração volumétrica, tá? A gente diz que geralmente a gente perde 4% em contração, entre outras variáveis também. As perguntas são: quantos gramas de alfa-ácido são necessários, quantos gramas de PL são necessários? Aí vocês vão ver que eu já mudei para gramas, né? Devia ter mudado lá na frente também. Então, muito importante é o seguinte: para a gente começar a calcular o quanto de lúpulo a gente utiliza, primeiro eu tenho que calcular o seguinte: quanto de alfa-ácido eu vou precisar. Depois que eu calculei a quantidade de alfa-ácido, eu tenho que pegar esses alfa-ácido dentro do meu lúpulo, quanto que ele representa. Lembra que o PEG a gente falou em 5%. Então, na verdade, o que eu calcular de alfa-ácido, ele vai representar apenas 5% da minha massa. E eu vou ter que trazer isso para um volume total. Então, primeiro calculamos a concentração de alfa-ácido, para depois realmente a gente calcular a concentração de pellets ou a concentração de extrato que a gente vai utilizar. Então, o cálculo aqui, o primeiro de tudo, é calcular o meu volume de mosto frio, ou seja, eu tenho que calcular qual realmente vai ser aquele meu volume final dentro do tanque. Então, eu aplico aquela taxa de contração. Lembramos que a gente tinha 350 litros, vezes 0,96, seria igual a 336 litros. Então, esse é o meu volume que nós chamamos de mosto frio, tá? Pela definição de BU, nós temos que 30 IBU equivale a 30 mg de isoalfa-ácido por litro de mosto ou cerveja. Quando a gente pega o mosto frio, 333 litros, e multiplicamos pelo nosso IBU desejado, nós teremos a quantidade de isoalfa-ácido para atingir aqueles 30 IBU. Aqui nos cálculos vocês vão ver que eu já trouxe aqui, ó, aqui a gente está falando em miligramas, né, o IBU. Aqui eu já trouxe para gramas para facilitar o cálculo, por isso está sublinhado aqui. Ó. Então, se eu pegar 336 vezes 0,03 gramas, equivale a 10,08 gramas de isoalfa-ácido para 30 IBUs. Continuando, como a utilização do meu equipamento, no exemplo ele deu que é 27%, nós calculamos da seguinte maneira, que a massa de alfa-ácido equivale a quantidade de alfa-ácido que eu preciso dividido pela utilização. Então, eu estou corrigindo uma base de volume. 10,08 gramas de ISO dividido por 27 vezes 100. Esse 100 aqui, na verdade, ele só está corrigindo a porcentagem desse 27, tá, pessoal? Então, aqui eu estou trabalhando 27 numa porcentagem direta, então eu coloquei um 100 para corrigir isso aqui. Então, vai equivaler a 37,3 gramas de isoalfa-ácido. Isso é o que eu vou precisar de alfa-ácido para atingir realmente aqueles 30 IBUs. Só que a gente lembra que isso aqui representa apenas 5% do meu volume. Então agora eu tenho que saber quanto que eu vou precisar de um volume total. Então o que eu faço? Divido pela minha concentração de alfa-ácido do meu lúpulo. Então 37,3 dividido por 5, mais uma vez o 100 está apenas corrigindo a porcentagem, equivale a 746 gramas de pellets. Ou seja, para nós atingirmos 30 IBU de uma cerveja com 350 litros e 5% de alfa no meu lúpulo, eu vou precisar de 746 gramas desse lúpulo. Bom, no nosso segundo exemplo aqui, nós temos 400 litros de uma Pale Ale no final de fervura, com 35 BU. O lúpulo, nesse caso, o lúpulo em extratos, e o Another Brew com 42% de alfa-ácido. Utilização de 35%. Lembrando que os extratos realmente eles possuem maior utilização, ou de uma maneira muito simples, maior rendimento comparado com o pellet. Assim como o lúpulo em flor possui menor rendimento comparado com o pellet. E mais uma vez o fator de correção é 96%. Perguntas: quantos gramas de alfa-ácido são necessários? Quantos gramas de extrato serão necessários? Ou seja, primeiro eu calculo a minha massa de alfa-ácido, depois eu pego a representação desse alfa-ácido dentro do meu lúpulo ou extrato da minha massa geral e calculo dessa massa geral quanto que eu vou precisar. Começamos a calcular pelo mosto frio. Eu pego meus 400 litros, multiplico pelo meu coeficiente, que equivale a 384 litros de mosto frio. 35 BU, como a gente já falou, equivale a 35 mg por litro. Quando eu vou começar a calcular o quanto de isoalfa-ácido eu preciso, eu pego o meu volume de mosto frio, 384 litros, vezes 0,035 gramas de ISO por alfa-ácido. Aqui, mais uma vez, eu trouxe o miligramas para gramas, que equivale a 13,44 gramas de isoalfa-ácido. Então, eu vou precisar de 13,44. Só que meu lúpulo em extratos tem utilização de 35%. Então, na verdade, eu tenho a perda. Então, eu tenho que calcular o quanto que eu vou ter de perda de alfa-ácido. Que basicamente é 13,44 dividido por 35
o 100 aqui está corrigindo a porcentagem, que equivale a 38,4 gramas de isoalfa-ácido. Então já calculei o quanto de isoalfa-ácido eu vou precisar dosar para que realmente eu tenha a quantidade necessária para gerar 35 IBUs de amargor. Só que aqui eu ainda tenho que trazer, eu tenho a quantidade de alfa-ácido, ainda preciso trazer a quantidade de extratos que eu preciso. Então eu vou pegar e vou dividir essa massa, 38,4, dividido por 42% de alfa-ácido, que é a concentração do extrato. Mais uma vez o 100 corrigindo unidade, que é igual a 914 gramas de extrato. Certo? Vamos falar um pouquinho de taxa de evaporação, né? Taxa nada mais é o que uma unidade variando ao longo do tempo. Evaporação, a gente já sabe o que é, a quantidade de água que a gente vai pegando no processo de fervura. Saber que a taxa de evaporação da fervura é essencial para planejar a litragem de pré-fermentação, volume de mosto antes de fervura e a nossa lupulagem. E vocês vão ver que ela é importante basicamente para tudo, para a gente poder dimensionar a nossa receita também. O nosso exemplo aqui. Com uma medida de 300 litros de mosto antes da fervura e de 278 litros depois da fervura, qual a taxa de evaporação horária, sabendo que a fervura durou 75 minutos? Então aqui a gente já vê que a gente já tem um probleminha, né? Que a minha fervura durou 75 minutos, só que ele quer saber a minha taxa por hora. Então eu vou ter que corrigir de 75 para 60, tá? Como que nós fazemos isso? 300 menos 278 equivale a 22 litros evaporado. Esse foi o volume que a gente evaporou durante a fervura, durante os nossos 75 minutos. Só que a gente vai ter que jogar isso para a base dos 60 minutos. Ou seja, como nós fazemos isso? Mais uma vez, regra de 3. Eu tenho que 22 litros equivale a equivale a Y, a uma variável. 300 litros equivale a 100%. Né? Então aqui eu estou fazendo as relações. Se eu fazer essa regra de 3, eu tenho que Y igual a 7,3. Ah, o que é esse 7,3? Segura. 7,3 é uma unidade proporcional a 75 minutos. Certo? Quanto equivaleria a 60 minutos? X é igual a 5,86. Bom, agora nós vamos falar um pouquinho sobre taxa de evaporação. Taxa nada mais é do que uma variável ao longo do tempo. E evaporação é aquela água que a gente perde durante a nossa fervura. Saber que a taxa de evaporação da fervura é essencial para planejar a litragem de pré-fermentação, volume de mosto antes da fervura e a nossa lupulagem. Não só isso, na verdade, é essencial para a gente calcular toda a receita, né? A receita como um todo. Um exemplozinho aqui, ó. Com uma medida de 300 litros de mosto antes da fervura e 278 depois da fervura, aí eu já consigo calcular o quanto eu perdi em volume. Qual a taxa de evaporação horária, sabendo que a fervura durou 75 minutos? Ó, aqui a gente tem um probleminha. A nossa fervura durou 75 minutos, só que ele quer saber qual a taxa em 60 minutos. Tá? Como nós fazemos isso? Da seguinte maneira. Primeiro eu calculo o meu volume evaporado, que são meus 300 litros iniciais, menos 278, que equivale a 22 litros. Esses 22 litros, eu faço uma regra de 3 para calcular o quanto ele representa. Né? Ou seja, 22 litros equivalem a 7,3%, mas aqui a gente estava falando que o 7,3 ele equivale a todo o cálculo está em 75 minutos, só que a gente tem que jogar isso agora para a base de 60 minutos. Então, mais uma vez, a gente aplica mais uma regra de 3 para calcular essa taxa na base de 60 minutos. Então, 7,3%, na verdade uma taxa, né, seria ali, equivale a 75 minutos. Quanto equivaleria a 60? Se eu fizer essa regra de 3, nós temos que a x equivale a 5,86%. Rendimento de braçagem, eficiência. Está errado aqui, ó, faltando um acento aqui. Aula, né, de português, mas tudo bem. O rendimento de braçagem, pessoal, a gente consegue calcular ele. Ele é muito importante também, sempre quando a gente vai desenhar a receita, uma das variáveis é o rendimento de braçagem. Porque esse rendimento de braçagem vai me dizer o quanto eu vou usar de malte a mais ou quanto eu vou usar de malte a menos, tá? Na minha receita. A nossa equação do rendimento de braçagem é da seguinte maneira. Rendimento, ou eficiência, é igual ao meu volume de apronte vezes a minha concentração do mosto em grau plato. Só que quando a gente fala em grau plato nada mais é do que uma unidade de densidade. Então nós temos uma concentração de peso-peso e uma concentração de peso-volume. A gente sabe que, em função da variação do meu volume, nós temos uma variação de densidade. Então nós temos uma tabela de conversão de grau plato de peso-peso para peso-volume.
Como a gente está trabalhando aqui ó, com volume de approach, nós estamos trabalhando com uma unidade volumétrica, nós temos que necessariamente trabalhar com o meu graus platos em volume, tá? Então nós temos volume de approach vezes a minha concentração, o extrato do meu mosto, vezes 0,96, nós já falamos desse fator de correção de contração, dividido pela minha somatória de matéria-prima. Como exemplo, nós temos o seguinte, né, os parâmetros de braçagem. Um volume de approach de 250 litros, um OG de 16 graus plato, peso, que quando a gente joga numa tabela de conversão, ele me diz que equivalem a 17,2 graus platos, peso, volume. O malte utilizado foi um Pale Ale 50 kg e um malte Cara Amber 5 kg. Então nós já temos a quantidade de matéria-prima. Nós temos o volume, temos o extrato, temos a quantidade de matéria-prima, só falta a gente parar de ser preguiçoso e começar a calcular. Então, ou seja, o meu rendimento seria 250 litros vezes a minha concentração corrigida em peso e volume, 17,2, vezes a minha taxa de contração, na verdade o meu coeficiente de contração aqui, dividido pela somatória de matéria-prima, que seriam 50 mais 5. Esse resultado me dá 75,05%, é o meu rendimento de braçagem. Mas, Lucas, isso é um rendimento bom, isso é um rendimento ruim? Dentro do que a gente tem de realidade hoje, de equipamentos, de processos no Brasil, 75% para micro cervejarias é um rendimento aceitável, tá? Nós temos situações que a gente consegue tirar um pouquinho mais, mas, por exemplo, para vocês terem como referência, grandes cervejarias chegam a 80%, 82% de rendimento quando eles utilizam alguns tipos de adjuntos. Breech Load. Aqui nós vamos começar a calcular realmente a nossa receita. Eu quero calcular minha receita. Eu não quero depender do Beer Smith, eu quero realmente calcular minha receita. Eu consigo? A gente está aqui fazendo isso. O Breech Load é minha carga de malte, é o quanto de malte eu vou utilizar. Nosso exemplo seria o seguinte: os parâmetros de braçagem, mais uma vez nosso volume 250 litros, um OG 16 graus platos corrigido para 17,2 e o meu rendimento de braçagem que a gente já calculou de 75%. E a gente calculou dessa maneira. Existem diversas maneiras de fazer esse cálculo, quanto que a gente vai precisar de malte, mas essa é uma maneira muito eficiente e rápida. Eu pego o quanto de malte eu vou precisar, equivale ao meu volume de approach vezes a minha taxa de contração vezes o meu OG, que é a concentração do meu mosto em peso volume, dividido pelo meu rendimento de braçagem. No nosso caso, 250 litros vezes 0,96 vezes 17,2 dividido por 75. Tá? Isso equivale a aproximadamente 55 kg de malte. Então, para eu ter uma cerveja, 250 litros de cerveja produzida com 16 graus platos e 75% de eficiência, nós precisaríamos de 55 kg de malte. Vamos falar um pouquinho sobre águas, né? Quando a gente vai analisar a questão de água, a gente vai fazer um fluxo de entrada e saída, né? A gente vai fazer um balanço de massa da parte hídrica ali no meu processo. Então nós temos vários equipamentos, nós temos tina de mostura, tina filtro e tina de fervura, onde a gente entra e retira a água em várias etapas desse processo, tá? Nós vamos falar cada uma separadamente, para que a gente consiga, a gente já calculou o malte, já calculou o lucro, o que nós precisamos saber? O quanto de água eu vou precisar no meu processo para fazer minha receita. Vamos falar um pouquinho sobre a parte de mostura primeiro, tá? Para eu calcular a minha quantidade de água necessária na mostura, eu preciso de uma relação água-malte. Essa relação água-malte é uma relação que ela é dimensionada pelos cervejeiros, né? Basicamente ela varia de 2,5 a 4 litros por quilo de malte. No nosso caso aqui eu defini em 3,5, tá? E a minha massa de malte já calculada é de 55 kg. Então se eu tenho o meu volume e tenho a minha massa, simplesmente eu faço uma multiplicação. Volume de água de mostura é igual a 55 vezes o meu coeficiente de 3,5, que equivale a 192,5 litros de água cervejeira. Ou seja, eu vou lá na minha mostura, eu doso 55 kg de malte moído e doso 192,5 litros de água. Falando um pouco da parte de tina-filtro, vamos falar sobre a absorção dos grãos. Mas eu perco água, eu perco mosto sendo absorvido pelos grãos? Obviamente você perde, tá? Basicamente, a gente entra com o malte a 5% de umidade, e esse bagaço de malte, depois da tina-filtro ali, ele vai sair com algo entre 80% a 100% de umidade. Ou seja, ele absorveu, nós perdemos ali.
Alguns parâmetros de braçagem. Braçagem deveria ter um S aqui a mais, tá? Tá faltando um S aqui. Umidade do bagaço de malte de 80% a 100% de saída e umidade do malte inicial de 5%. Então eu tenho um delta de umidade. Vocês vão entender. O meu volume absorvido pelos grãos seriam a umidade final do meu bagaço menos a umidade inicial do meu malte versus a minha massa de malte. Basicamente, se eu utilizar uma umidade final de 80%, eu vou ter 0,8 menos 0,05, já tirei a questão da porcentagem, vezes 55 kg, a minha massa de malte. Eu terei 41,25 litros de mosto sendo absorvido pelo malte. Então aqui eu vou perder um pouquinho de água, eu vou perder um pouquinho de extrato também, tá? Isso é uma perda natural do processo. Então nós já sabemos o quanto de água nós temos lá na mostura. Aqui a gente calculou o quanto de água foi absorvido pelo grão e nós vamos continuar calculando agora a parte de evaporação que nós já vimos. Nós vamos ver de novo. Uma taxa de evaporação padrão, pessoal, ela varia de 8 a 12%, a gente considerou aqui 12,5% por hora, tá? Para 12,5% de hora, o meu volume evaporado é o meu volume de apronte vezes a minha taxa de evaporação vezes o tempo de fervura. Lembra que a minha taxa é por hora. Então, meu volume é 250 litros vezes 0,125 vezes 1, ou seja, eu quero saber em uma hora só, tá? Então, meu volume evaporado, se eu ferver durante uma hora, equivale a 31,25 litros. Então, a gente vai perder, vamos evaporar 31,5 litros de água. Então, lembre o seguinte, até agora a gente falou de uma entrada, que foi a minha água na tina de mostura, e falamos sobre duas saídas, que foi a água absorvida pelo grão, e agora a gente está falando sobre a água evaporada, tá? Bom, continuando um pouquinho sobre água, vamos falar um pouquinho sobre a água de lavagem. Mas o que seria a água de lavagem? Lembre que lá no meu processo eu tenho mosturação, tina-filtro e fervura. Na tina-filtro eu preciso lavar o meu grão para extrair o máximo de extrato possível, tá? E a gente vai ver, muito interessante, o seguinte, que nós já calculamos a água de mostura, já calculamos a parte de fervura. Então esse delta, essa diferença, é realmente a quantidade de água que eu tenho disponível para realizar a minha lavagem. A gente calcula ela da seguinte maneira. O meu volume de água de lavagem é igual ao meu volume de apronte, mais o meu volume absorvido pelos grãos, mais o volume evaporado, menos o volume de mostura. De uma forma bem simples, pessoal. Isso aqui nada mais é do que o seguinte. Isso aqui são todas as minhas saídas e esse volume de mostura é a minha entrada. Volume de apronte é a minha saída de mosto. O volume absorvido pelos grãos é o quanto os grãos absorveram. E o volume evaporado é o quanto perdi na fervura, menos o quanto eu dosei de água no sistema lá na parte de mostura. Esse delta é a quantidade de água que eu vou ter disponível para lavagem. Nesse caso, nós temos volume de apronte 250 litros, mais 41,25 litros de volume absorvido pelos grãos, mais 31,25 litros de volume evaporado, menos o meu volume de água dosado na mostura de 192,5 litros, o que equivale a 130 litros disponível para lavagem. Eu coloquei uma observação aqui de 65 litros por lavagem. Eu acho que isso é muito importante, o seguinte, porque basicamente dentro de um processo cervejeiro nós utilizamos hoje dois processos de lavagem, são duas etapas de lavagem, dividido em volumes iguais. Mas Lucas, eu posso fazer menos lavagem, eu posso fazer mais lavagem? Pode. Depende do equipamento que você tem, depende da técnica que você está aplicando. Por exemplo, nós temos cervejas onde nós queremos ela totalmente concentrada, então nós diminuímos essa área de lavagem, aceitamos uma perda maior, um rendimento de braçagem menor, mas nós temos um volume de cerveja mais concentrado, tá? Bom, pessoal, é isso que eu tinha para falar para vocês sobre cálculos cervejeiros, tá? Lembrando que isso que a gente viu é parte de tudo que existe dentro do universo cervejeiro, tudo que existe dentro do processo cervejeiro. Então todos esses cálculos eles podem ser mais aprofundados, como a gente sabe que existem inúmeros cálculos paralelos a esse. Mas de uma forma bem simples, são os principais cálculos que a gente precisa realizar dentro do nosso processo para que a gente tenha todos os parâmetros sob controle. Beleza? Um grande abraço a todos. Fica com Deus.